Olá, pessoal! Voltamos aqui para a parte 2 da nossa aula. Aquele momento mais querido, mais desejado, que esse chat agora, ó, vai pipocar de participação, que eu tenho certeza. Porque agora a gente vai responder aqui os nossos exercícios, tá certo? Então, bora lá. Eu já vi que aqui o Caio... eu vou voltar, é nessa aqui ainda a primeira. O Caio já me falou aqui que é a alternativa A. É isso, Caio? Beleza, tá certo? Então, bora lá. O Caio disse, gente, a primeira questão assim: o Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I, foi o responsável por uma série de reformas na economia, educação e administração do Estado e do Império Português. Inspiradas na filosofia iluminista e na política econômica do mercantilismo, cabendo a ele a expulsão dos padres jesuítas da Companhia de Jesus dos domínios de Portugal. O Marquês de Pombal foi um dos representantes do chamado... O Caio disse, gente, que é a letra A. Letra A. Arrasou, viu, Caio? Alternativa verdadeira, letra A, despotismo esclarecido. O despotismo esclarecido é o quê? Então, a galera é absolutista, mas faz de conta que não. Entendeu? Então, é tipo a galera que aparece aqui, que tá conectado aqui para mim, mas nunca diz oi. Então, é tipo a galera aqui do despotismo esclarecido. Tá conectado, mas é como se não tivesse. E é do mesmo jeito aqui, ó, no despotismo esclarecido. A galera é absolutista, é autoritária, mas quando começa a levar pressão, diz o quê? Não, eu não sou não, eu tenho até algumas medidas que eu quero dar de direito para o povo. Então, o Marquês de Pombal, ele é o representante desse despotismo esclarecido aqui no Brasil. Lembra do despotismo, né? Acabei de explicar aqui, olha. Despotismo, forma de governo absoluto, quando as decisões que são tomadas não precisam prestar contas com a sociedade, tá certo? Beleza, então muito bem, Caio, arrasou. Letra A, alternativa verdadeira. Bora agora aqui para a nossa segunda questão. Em 1759, os jesuítas foram expulsos de Portugal e do Brasil pelo Marquês de Pombal. Nas reformas pombalinas, a expulsão dos jesuítas foi capítulo dos mais dramáticos, ousados e radicais, demonstrando até que ponto se reafirmava a soberania do Estado português na colônia. Quem disse aqui História do Brasil, no livro. Os problemas em questão têm por origem o seguinte, letra A. Pombal acusava a Companhia de Jesus de formar um verdadeiro Estado dentro do Estado e resistir ao poder do rei. Perfeito. O que isso significa, hein, Tiago Souza? Ó, o Raí Miranda. O Raí Miranda é de São Pedro do Piauí, não é, Raí? Eu acho que sim, eu acho que eu tô lembrando. Coloca aí no nosso bate-papo. Então, olha aqui. Por que, gente, que o Marquês de Pombal ele expulsa os jesuítas? Porque o Marquês de Pombal ele tinha uma postura também autoritária e absolutista, só que é conhecido como déspota, né? Ele é autoritário. E ele queria, sim, concentrar nas mãos do Estado o poder, porque ele era um representante do rei aqui no Brasil. Então ele dizia, olha, galera, eu sou um representante do rei, eu tenho poder nas minhas mãos, e quer dizer que a galera que é da Igreja Católica não quer me respeitar. Então, ó, vaza do Brasil. Se for para viver dentro do Brasil, vai ter que seguir as regras, as ordens da monarquia. E o Pombal, ele era um representante, né? Então, ele diz o que? Olha, epa, 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 isso aí não vai rolar, não. É Conceição do Canidé, né, Raí? Beleza, desculpa, viu? Acho que é isso mesmo. Porque eu tenho o nome da galera de Conceição do Canidé e o nome da galera de São Pedro do Piauí aqui anotado. Beleza, então olha aqui.
Os problemas em questão era o quê? Porque o Pombal acusava a Companhia de Jesus de querer formar um próprio Estado. Acusava para dizer assim, olha galera, eu é que mando. Quem vai mandar não é a Igreja Católica. E a forma que ele encontrou para poder firmar o seu poder foi justamente expulsando a Companhia de Jesus do Brasil. E lembra, né, gente? A Igreja Católica, ela patrocinou as navegações marítimas. A Igreja Católica patrocinou também a colonização do nosso território. Então não tem para onde fugir, viu, Alice? Com certeza, a alternativa verdadeira, letra A. Mas vamos ver por que não é as outras alternativas. Olha só. Letra B. Pombal condenava o monopólio do comércio. Condenava o monopólio do comércio de escravizados africanos? Falso, gente. Claro que ele não condenava. Ele fazia era ganhar dinheiro com isso aí, né? Então, falso. Letra C. Pombal se ressentiu da recusa por parte da Companhia de Jesus de participar da colonização do estado do Grão-Pará e Maranhão, porque foi ele que criou, né, o estado do Grão-Pará e Maranhão. Então, falso também. Letra D. Pombal rompeu com os jesuítas após a Companhia de Jesus apresentar uma decidida condenação ao tráfico negreiro. Falso. A Companhia de Jesus, ela era contra o tráfico indígena, a escravidão indígena. Lembra que a Igreja Católica falava o quê? Que tudo bem os africanos serem escravizados, porque eles haviam nascido com aquela cor e era porque era um pecado. Né? Eles eram pecadores e tinham vindo para a terra para poder pagar pelos seus pecados. Olha que discurso violento, que discurso racista. Então, falso. Letra E. Os jesuítas apoiavam as pretensões espanholas nas negociações dos tratados de limites ocorridos no século XVIII? Claro que não, gente. Falso também. Aqui a alternativa verdadeira é a letra A. Era uma questão bem fácil, uma questão bem direta, porque vocês vão lembrar disso aqui. Eu vou cobrar na prova. Por que que o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil? Eu vou começar agora a dar esses bizu aqui, ó, prova, assunto de prova. Já já eu vou começar a fazer a prova de vocês. É por isso que eu estava aqui pedindo a participação, porque eu fico pensando, gente, como é que eu vou fazer essa prova, hein? Preciso saber se essa galera tá ligada ou não tá. Prova, isso aqui é fundamental, é questão que já caiu no Enem. Por que que o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil? Já que vira essa dúvida, já que a Igreja Católica tinha muito poder. Então, a alternativa verdadeira, letra A, tá certo? Bora aqui agora responder a nossa terceira questão. Vou ler junto com vocês para a gente chegar na alternativa que está correta, tá certo, Alice Vitória? Então, bora lá. Terceira questão. O que que essa terceira questão ela está falando? Ela está dizendo assim, considera as informações a seguir. Uma das figuras mais proeminentes da história política de Portugal no século XVIII foi Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como o Marquês de Pombal, ministro de Dom José I. Ou seja, o rei, onde é que o rei estava? Lá em Portugal. Quem é que ele manda para o Brasil para poder administrar o Brasil? O Marquês de Pombal. Então, sobre as políticas pombalinas, o historiador Boris Fausto diz o seguinte: sua obra, realizada ao longo de muitos anos, né, de 1750 até 1777, né, gente, ele passa 27 anos aqui no Brasil, representou um grande esforço para tornar mais eficaz a administração portuguesa e introduzir modificações no relacionamento metrópole-colônia. Em relação às políticas pombalinas que diziam respeito direta ou indiretamente ao Brasil, assinale a correta. Letra A. Pombal introduziu princípios do liberalismo no comércio do Brasil, com vistas a recuperar a economia da colônia. Liberalismo.
O que é o liberalismo, hein, gente? Liberalismo defende que o Estado não deve interferir na economia de um país. Então, esta alternativa está falsa, porque o Pombal ele era um déspota esclarecido. Isso significa o quê? Significa que ele tem, né, um poder direto. Ele tem um poder direto. Então, não tem como. Se ele tem um poder, ele toma decisões pelo povo. Né? Então, ele participa das decisões econômicas de uma nação. Ele nunca vai ser liberal. Então, letra A, falsa. Eu estou vendo que a Alice Vitória ela disse que é a letra C. Como é que tu sabe que é a letra C, Alice? Se eu ainda nem passei para as alternativas. Hein? Me diz aí no bate-papo. Embora eu acho que eu até já sei como é que tu sabe disso, né? Tu tá copiando, jogando aí no Google, é? Como é que tu sabe que é a letra C? Se eu ainda não tinha nem mostrado as alternativas, hein? Bora lá. Olha aí. Vamos ver aqui a alternativa, então, que a Alice Vitória está dizendo. Dentre as principais características da política pombalina, pode-se destacar a forte adoção de princípios mercantilistas na economia e de ideias iluministas na educação. Acabou. Porque o despotismo esclarecido é o quê? O rei continua sendo absolutista, mas ele adota algumas medidas que são vistas como iluministas. A prova disso é que, na política do Pombal, gente, ele continuou adotando medidas do mercantilismo, como a balança favorável, que era aquela ideia de que era muito melhor você vender produtos para outros países do que você comprar esses produtos, e ao mesmo tempo ele pega ideias iluministas na educação. Então, os esforços do Pombal, gente, ele visava tornar o colonialismo português mais preparado para enfrentar a crise do antigo regime, como hoje a chamamos, né? O antigo regime é justamente o quê? O absolutismo, como a gente já viu aqui nas nossas aulas, né? Absolutismo. Então, por isso que ele é conhecido como um déspota, porque ele tem medidas absolutistas, mas também tem medidas que são iluministas, tá certo? Então, aqui, com certeza, alternativa verdadeira, letra C, ok? Todo mundo entendeu? A Alice, ela tem poderes aí, ó. É uma garota super poderosa, porque antes dela ver a alternativa, ela já sabia que estava correta. Né, Alice? Bora aqui, responder a quarta questão agora. Bora lá, Clarice. Ó, a questão é assim. O nosso foi um século das luzes, dominantemente beato, escolástico, inquisitorial, mas elas se manifestaram nas concepções e no esforço reformador de certos intelectuais e administradores enquadrados pelo despotismo relativamente esclarecido de Pombal. Seja qual for o juízo sobre este, a sua ação foi decisiva e benéfica para o Brasil, favorecendo atitudes mentais evoluídas que incrementariam o desejo de saber, a adoção de novos pontos de vista na literatura e na ciência, certa reação contra a tirania intelectual do clero e, finalmente, o nativismo. Bom, no contexto histórico a que o texto se refere, pode-se afirmar que a ação de Pombal no Brasil foi ao mesmo tempo conservadora e modernizante, está vendo? Essa é a ideia aqui do despotismo. Ao mesmo tempo que ela é conservadora, ela também tem uma característica de modernizar. A prova é que ele era conservador ainda lá na economia, mas era moderno na educação. É até engraçado, porque é um pouco diferente do que os políticos, alguns políticos defendem hoje no Brasil, né? A galera diz assim, né? Ah, eu sou conservadora nas questões individuais, né? É assim, não, eu sou
liberal na economia, mas sou conservador nos costumes. Aí você não é liberal, gente. Não existe isso de ser liberal na economia e conservador nos costumes. O liberalismo, ele fala justamente de liberdades. Tanto a liberdade individual, como também a liberdade econômica. Então, por exemplo, professor, um exemplo aí de liberdade individual. Por exemplo, deixa eu lembrar aqui, vamos ver um exemplo. Aborto, por exemplo. Aborto no Brasil, ele é criminalizado, ele só é descriminalizado em 3 situações, né? Se a mulher for violentada e acabar engravidando, se a criança ela apresentar risco de vida para o feto e para a mãe, no caso, ou se o feto estiver se desenvolvendo sem cérebro. A medicina pode fazer o aborto nesses 3 casos. E aí, por exemplo, outros países que são democracias liberais não colocam isso, não criminaliza, porque vê o quê? É uma liberdade individual. Cabe ao corpo daquela mulher ela tomar uma decisão. Outro exemplo, eutanásia. Aqui no Brasil, vocês sabem o que é eutanásia, né? É quando uma pessoa ela está em uma situação de que ela não consegue, ou ela tem alguns casos, né? Lembra daquele filme Como Eu Era Antes de Você? Coloca aí no bate-papo se você já assistiu. E lá no filme Como Eu Era Antes de Você, a gente tem um personagem que ele sofre um acidente e ele fica tetraplégico. Então, ele fica paralisado, né, do pescoço para baixo. E ele toma uma decisão, que é passar por um processo de eutanásia, que é o médico desligar lá injetar um medicamento nele e ele acabar morrendo, né? Então, alguns países isso é permitido. Aqui na América do Sul, só pode ir na Colômbia. Na Europa, nós temos muitos outros países que fazem eutanásia, mas no Brasil é homicídio, né? Se um médico decidir desligar a máquina, ele está matando uma pessoa. E aí isso também não é visto, né? É uma liberdade individual. Eu decido. Se tu tiver condição de dizer para o médico que tu quer que desligue os aparelhos, é uma liberdade individual tua. O Estado não pode interferir, né? O outro exemplo é no caso do divórcio. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil era proibido se divorciar até a década de 70. Ou seja, imagina, a Clarice, ela casa com uma pessoa e aí aquele casamento não está rolando, não está dando certo. E eu que sou juíza digo para a Clarice, Clarice, tu tá proibida de se divorciar. Aí a Clarice vai dizer, mas Kelly, juíza, eu vivo com uma pessoa que eu não amo mais, com uma pessoa que a gente não tem mais condição de viver juntos. Mas o Estado proíbe. Então, era um absurdo. Cadê as liberdades individuais? Até que chegou o momento de dizer, não, beleza, quer se divorciar, o problema é teu, é uma questão tua, é a tua vida. É você que toma essas decisões, entenderam, gente? Então, a ideia é justamente essa. Liberdades individuais. Eu tenho direitos, eu tenho a capacidade de tomar essas decisões, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês justamente entendam, tá? Então, vamos aqui para a quarta questão para a gente saber qual é a alternativa verdadeira. Nesse contexto histórico aqui, o texto se refere, podemos afirmar que a ação de Pombal no Brasil foi, ao mesmo tempo, conservadora e, ao mesmo tempo, modernizante. O que isso significa? Qual alternativa vocês acham que está verdadeira? E aí, Alice Vitória? E aí, cadê o Raí? O Tiago? A Clarice? Letra A, mesclava uma exacerbada. O que isso significa? Uma exagerada prática absolutista e mercantilista com acentuadas influências do iluminismo. O que vocês me dizem? Olha, mesclava uma exacerbada prática absolutista e mercantilista, mas influências do iluminismo. Basicamente é a mesma questão anterior, é a mesma resposta. Então vocês acham o quê? Que essa alternativa letra A, ela está verdadeira ou ela está falsa?
Hein? Coloque aqui no nosso bate-papo. O que é que vocês acham? A Alice, a Clarice, o Raí, a galera que está aí em Betânia, a galera que está em Conceição do Canidé, em Oeiras, a galera que está em São Pedro do Piauí. O que é que vocês me dizem? Qual vocês acham que a letra A ela é verdadeira ou é falsa? Lembrando, gente, que vocês podem participar, porque aqui não tem isso de ter alternativa. Ah, professor, eu tenho medo de errar. Não, gente. Sabe aquele ditado que é clichê, que a gente só aprende errando? E é isso mesmo, a gente só aprende errando. Então vamos participar, não precisa a gente ficar com vergonha. Chuta aí, ah, professora, acho que é letra tal. E aí, bora ver se é. Tá bom? E aí é a mesma resposta da anterior. O Caio disse que acha que é a letra A, né? A Betânia, a galera de Betânia, disse que a letra A é falsa e Conceição do Canidé disse que a Alice acha que é verdadeira, né, Alice? Bora ver. Ó, a Alice acertou, o Caio também. A alternativa verdadeira é a letra A. Olha aqui, ó, gente. Por que que é a letra A? Porque o Pombal, ele é um déspota. Anota no caderno. Quem é déspota tem prática absolutista, mas também tem prática iluminista. Entendeu? Então é assim, eu sou autoritária, mas ao mesmo tempo eu também, ó, sou leve contigo, te dou um direito. Sabe aquela ideia de dizer assim, ah, a gente ganha um direito e perde outro? É tipo déspota, ele é absolutista, mas ele adota medidas iluministas que podem ajudar na figura dele de alguma forma, entendeu? Então é por isso que aqui a alternativa verdadeira é a letra A. Muito bem aí para a galera que acertou. E para quem errou também, porque só dá para aprender assim, né? Então, bora ler aqui agora a nossa quinta questão. Vou ler aqui junto com vocês. Olha, na segunda metade do século XVIII, a preocupação com o bem governar era um imperativo tanto para a manutenção do monarca, de modo a que não se fortalecessem outras pretensões de legitimidade, quanto para a conservação do próprio regime da monarquia absolutista, pois tratava-se de evitar que certas ideias correntes, como governos elegíveis e parlamentos poderosos, tornassem corpo. O despotismo esclarecido varia de país para país, dependendo de cada processo histórico e de sua abertura ao movimento de ideias da Ilustração. Lembra que a Ilustração também ela era chamada assim, né? De iluminismo. Então, sobre o fenômeno histórico em referência, no caso de Portugal, é correto considerar que, letra A, as autoridades monárquicas portuguesas se anteciparam às ondas revolucionárias do mundo atlântico e criaram metas de aumento da participação das diversas classes sociais na instância de poder, o que gerou o primeiro parlamento na Europa moderna. Gente, a alternativa falsa também. Por que que a quinta questão, ela é falsa? Porque olha o que é que a questão está te dizendo. Que durante o século XVIII, começou a ter uma preocupação sobre governar bem. Antes não existia essa preocupação, porque a galera que era absolutista tinha um poder muito forte, controlava de uma forma muito violenta a população. É que nem uma ditadura, gente. Se eu vou lá para Betânia e eu faço uma ditadura dentro de Betânia, a Alice, ela nunca vai poder me questionar. A Alice, ela nunca vai dizer, Kelly, eu não estou gostando do teu governo, não. Aí eu vou dizer, beleza, Alice, tá achando ruim, eu faço é mandar a Alice para a forca, porque ela está duvidando do meu governo. Então, na segunda metade do século XVIII, esses governos eles começaram a ficar preocupados, gente, porque a galera começou a se ligar, a galera começou a reivindicar direitos. E aí a gente vai ver isso na Revolução Francesa, que é um assunto incrível. Eu amo dar esse assunto, porque lá na Revolução Francesa a galera era morta na rua, né? O rei ele foi decapitado, o povo foi arrancar a cabeça do rei, gente.
Então, tu imagina aí, Alice, imagina aí, Clarice, imagina Caio, Raí, Tiago, como esses reis eles começaram a ficar com muito medo, muito medo. Então, eles ficam falando que, beleza, vamos se preocupar agora, como é que a gente pode governar de uma forma que seja melhor, né? Então, letra A, falsa. Bom, vamos ver aqui, letra B. Coube ao Marquês de Pombal, já tira, porque a gente está falando de Portugal. O Marquês de Pombal ele estava aqui no Brasil. Letra C. As 10 iluministas foram abobinadas pelas autoridades portuguesas, assim como pelas elites coloniais metropolitanas, pois representavam um forte retrocesso nas concepções de liberdade de mercado defendidas pelo mercantilismo. Essa aqui ela está completamente errada. Primeiro, liberdade de mercado não existe no mercantilismo, porque o mercantilismo ele faz um monopólio, então não tem liberdade de mercado. As ideias iluministas foram abominadas, negadas por Portugal, falso. Tão tal que o Marquês de Pombal ele era o quê? Ele era absolutista e também era iluminista, né? Como é que pode, né? A Alice está me dizendo que é letra E, colônia do Gurgueia. Bora ver, Alice. O atraso econômico português gerava dependência política e militar, colocando em perigo, inclusive, o império colonial português. E nesse processo ocorreram as reformas pombalinas, que representaram o maior controle português sobre o Brasil. Perfeito, galera, perfeito. Muito bem, Alice, alternativa verdadeira. Porque, Alice, olha, o atraso econômico português gerava uma dependência política. Gente, é século XVIII, o absolutismo não se sustentava mais. Então, Portugal ficava, eita, galera, a gente vai falir. Brasil aí, ó, vai se tornar independente. Lembra, o Brasil se torna independente em 1822, mas a gente continuou sendo controlado por Portugal. Não é isso? Então, a ideia aqui é justamente essa, é um perigo, né? Então, o império, nesse caso, ocorreram essas reformas pombalinas, porque o Pombal diz assim, eita, galera, e aí? O mundo, o absolutismo está acabando. Ou a gente se liga, ou Portugal vai perder o controle do Brasil. A gente precisa modernizar. Aí ele lança suas reformas. Muito bem, então, a alternativa verdadeira, letra E. Vamos lá, sexta questão. Assinale a opção que apresenta corretamente ações atribuídas ao Marquês de Pombal na colônia brasileira. Letra A, extinção do sistema de capitanias hereditárias e transferência das sedes do governo do governo colonial de Salvador para o Rio de Janeiro. E aí, o que vocês acham? Essa alternativa sexta questão, ela está verdadeira ou não? Verdadeira, né, gente? Com certeza. Ele acaba com as capitanias hereditárias, como a gente viu, e nós tivemos aula aqui só sobre as capitanias hereditárias, e ele também transfere a sede do governo de Salvador e vai para o Rio de Janeiro. Isso aí também gerou muitos conflitos, porque a galera de Salvador não aceitou bem essa mudança, fez também Salvador entrar em uma crise econômica. Então, aqui, com certeza, sexta questão, a alternativa verdadeira, letra A. Bora ver por que as outras são falsas. Letra B, criação das companhias comerciais do Grão-Pará e do Maranhão, isso é verdadeiro. E a organização da Universidade de Coimbra, não. O Pombal ele fez mudanças na educação do Brasil, que antes a educação ela era inteiramente controlada pelos jesuítas. E com a reforma pombalina, o próprio Estado é que vai controlar a educação, não mais a Igreja Católica. Então, falso. E Coimbra, gente, é em Portugal. O cara estava fazendo reforma, era no Brasil. Então, letra B, falsa. Letra C, extinção da mesa de inspeção dos portos e da cobrança do quinto na região das Minas. Lembra? A gente estudou o Marquês de Pombal lá do século XVIII, quando ele diz que a galera está descobrindo ouro em Minas Gerais. E ele cobrava muito imposto, né? Então, falso.
Letra D, expulsão dos jesuítas do Brasil e incentiva a criação das indústrias de manufatura. A expulsão dos jesuítas do Brasil é verdadeiro, mas ele não incentiva a criação das indústrias, é falso. Lembra que ele fazia o que? Ele tinha medidas mercantilistas na economia, ou seja, ele controlava a economia do Brasil e era proibido ter indústrias no Brasil. Então aqui, por isso que a alternativa verdadeira é a letra A. Bora responder aqui agora a nossa 7ª questão. No Brasil colônia, as reformas pombalinas da segunda metade do século XVIII tinham como um de seus objetivos, letra A, combater as ideias da Revolução Francesa trazidas da Europa por estudantes brasileiros. Gente, essa alternativa está toda errada. A gente vai estudar a Revolução Francesa, será que é a próxima aula? É não. É Revolução Industrial a próxima aula, que também é um conteúdo ótimo. Revolução Francesa, ela é do final do século XVIII, é 1789. Ele nem estava mais... Não, ainda estava. Então, não, ele não estava combatendo as ideias da Revolução Francesa ainda, né? E outra coisa, eram trazidas da Europa por estudantes brasileiros. Gente, nem todo estudante brasileiro estudava na Europa, é até hoje, né? E quem era, só estudava os filhos dos senhores ali de engenho, não era uma prática recorrente não, tá bom? Então, falso. Letra B. Um dos seus objetivos era o quê? Adotar uma política administrativa baseada no centralismo verdadeiro. Adotar uma política para centralizar. Centralizar o quê? O poder nas mãos de quem? Do próprio Marquês de Pombal. Então, aqui a alternativa verdadeira, letra B. Bora para a 8ª questão. Durante o iluminismo dos séculos 17 e 18, vários filósofos e cientistas questionaram a visão de que a sociedade era resultado de uma ordenação divina e que deveria se guiar pelas leis da igreja. Tá vendo? Os iluministas, eles acreditavam em Deus, mas eles diziam, olha galera, não tem como a gente viver dentro de uma sociedade que o que rege são os princípios religiosos. É como a gente vive hoje no Brasil. O Brasil é um país laico, nós não temos uma religião oficial, justamente porque nós temos uma grande quantidade de religiões. A gente tem religião de matriz africana, tem 1 milhão de religião de igreja protestante, né, gente? E é muita igreja, em todo lugar. Olha, só no bairro que eu moro aqui na cidade de Teresina, gente, tem tanta igreja protestante. E assim, é isso, né? A galera vai no cartório, cria uma igreja aí. Pronto, acabou. É tudo quanto... Tanta igreja que a gente tem aqui nesse país, né? Então, a galera pensa o quê? Aqui os iluministas, olha, tudo bem, Deus existe, sei lá, é um cara legal, beleza, Deus, tá de parabéns. Mas não tem como continuar vivendo dentro de uma sociedade em que absolutamente as pessoas se baseiam em tudo nas explicações religiosas. Tá, Deus é massa, criou o planeta aí, ó, beleza, tá de parabéns. Mas eu quero as explicações científicas, eu quero saber agora da ciência, da razão. Então, na questão, nós podemos encontrar nesse período a formulação de quê, gente? Letra A, redigida por François-Marie Arouet, conhecido como Voltaire, em defesa da democracia participativa nunca. O Voltaire dizia, galera, que participativo não, gente. O absolutismo ele era completamente contra que o povo participasse dessas decisões políticas, tá certo? Letra B, apresentada por René Descartes, que propunha, segundo sua lógica cartesiana, que a verdade absoluta deveria ser buscada na enciclopédia e não na Bíblia, uma vez que os dogmas da ciência eram universais e definitivos. Gente, nenhum dogma
da ciência é universal e definitivo. A ciência, gente, ela está se transformando o tempo inteiro. Eu quero que vocês se liguem nisso. A ciência, ela não é algo estagnada, não é algo parada, tá certo? Letra C, desenvolvida por Isaac Newton, de que fenômenos da natureza poderiam ser explicados cientificamente, tais como a lei da gravitação universal. Gente, com certeza. A gente estuda isso aqui na física. Eu ainda lembro disso aqui quando eu fazia o ensino médio, viu? Das leis da física, né? As 3 leis do Isaac Newton. Como a da gravidade, a da reação e ação. Né? Então, isso aqui é para a gente poder perceber que tudo bem, Deus existe, o cara é legal, fez um monte de coisa bacana, mas não dá para a gente continuar vivendo achando que Deus é a explicação para tudo, né, gente? E olha que a galera tá falando isso aqui lá no século 17 e 18. E, infelizmente, hoje no Brasil... hoje eu vi até um meme na internet que era falando assim, eu tô triste porque infelizmente eu nasci na época que a galera parece que vive na Idade Média, né? E é um pouco assim. Vocês não têm essa sensação, não? Porque a gente tem que estar defendendo hoje o óbvio, que é acreditar na ciência. A galera não quer nem tomar vacina, sendo que quando é criança todo mundo toma um monte de vacina. Só tá aqui vivo falando porque tomou vacina. E hoje a galera não acredita mais nisso, né? Então, acho que até Deus, uma hora dessa, tá lá no céu, né, pensando, gente, galera, a humanidade deu errado. Como é que eu tirei os dinossauros aqui para mandar essa galera e essa galera? Olha o que o povo pensa, né? Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira é a letra C. Os cientistas, eles começam a questionar, porque agora nós queremos é ciência, é razão. Então, letra C, alternativa verdadeira. Vamos lá, 9ª questão, tá terminando. Fica aqui comigo, bora terminar aqui nossas questões. O conjunto de ideias que caracterizou parte importante do pensamento europeu no século XVIII é chamado de iluminismo. Quais são as principais características do iluminismo, hein, galera? Letra A, o abandono completo das religiões, o fim do clero e a difusão do ateísmo como forma de vida. E aí, letra A, tá verdadeira ou tá falsa? Vamos lá, nosso tempo tá acabando. A letra A, ela tá falsa ou ela é verdadeira? O que que vocês acham, hein? Me digam aí. O que que vocês acham? Letra A, os iluministas, eles abandonaram completamente a religião, eles eram ateus. Conceição do Canidé, acho que é verdadeiro. E tu, Caio, tu acha que é verdadeiro? O Raí, tu acha que é verdadeiro, Raí? Cadê a galera? Eu quero saber aqui de vocês. E tu, Clarice, tu acha que é verdadeiro ou é falso? Ó, tô vendo que Conceição falou que é verdadeiro, mas São Pedro diz que é falso. Gente, muito bem, é falso, gente. Eu falei lá no início da aula, eles não são ateus. Eles acreditam em Deus, mas só que eles falam, olha, Deus é bacana, é legal, mas eu quero ciência. Deus não explica tudo. Por que que o céu é azul? Por que que a cobra rasteja? Por que que a gente tem um elefante? Por que que a maçã, quando caiu da árvore na cabeça do Isaac Newton, ele fez uma pesquisa sobre gravidade? Por quê, gente? As explicações religiosas não dão conta. A galera queria razão, ciência. Então, letra A, falsa. Vamos para a letra B. Diz assim, a defesa da liberdade de pensamento e a centralidade da razão na organização dos saberes. Perfeito. Alternativa verdadeira. Liberdade de pensamento. É isso que eles diziam, liberdade de pensamento. Porque a galera poderia muito bem dizer assim, não tem explicação. Se eu falo que existe uma gravidade, que a maçã caiu na cabeça do Isaac Newton por causa da gravidade, a Igreja Católica diz o quê? Minha filha, vá para a forca. Que a maçã caiu na cabeça do Isaac Newton é porque Deus estava com vontade
daquela maçã cair, entendeu? E aí os iluministas dizem, não, peraí, não é possível, né? Não é Deus. Vamos analisar aqui a ciência, o que é a gravidade. Então, aqui a alternativa verdadeira, letra B. Bora lá para a 10ª e última. De resto, esta tolerância é tão vantajosa para as sociedades em que se estabelece que faz a felicidade do Estado. Desde que o culto seja livre, todos ficam tranquilos. A perseguição, ao contrário, deu lugar às guerras civis mais sangrentas, mais longas e mais destrutivas. Tá vendo, gente? Uma sociedade que clama por liberdade, para que a gente consiga ser quem a gente quer, independente do que diz qualquer religião ou dogma. Então, o texto citado, de autoria do monarca prussiano Frederico II, expressa os valores de despotismo esclarecido que estava vigente lá no período iluminista. Então, ele era absolutista, mas ao mesmo tempo ele levantava essa lógica de que ele também tinha uma ideia iluminista, né? Então ele falava, olha, eu tenho poder econômico nas minhas mãos, eu controlo tudo, mas eu deixo tu seguir a religião que tu quiser. Essa é a ideia do despotismo esclarecido. Também coloquei aqui duas questões, né, que são subjetivas, mas eu vou deixar para a gente responder nas nossas próximas aulas. Beleza? Então a gente chega aqui ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido entender. Próxima semana a gente inicia um conteúdo novo, que é Revolução Industrial. Espero que vocês gostem, porque é um conteúdo bem interessante. Tá bom? Então eu sou a professora Kelly Campelo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por vocês terem aparecido, por terem respondido as questões comigo, tá bom? Fiquei bem feliz porque eu vi que vocês estão entendendo. Então, um beijo em todo mundo, uma ótima semana e até mais.